A cunhada do ministro do STF, Dias Toffoli, afirmou ao Estadão que o marido, José Eugênio Dias Toffoli, nunca foi dono de um resort de luxo no Paraná. De acordo com a reportagem, a empresa Marilich Participações... Para só um minutinho. Eu tentei encontrar o que significava Marilich e a resposta foi muito simples. Marília, M-A-R-I, Marília, D-T, Dias Toffoli. Então é Marília Dias Toffoli. Marie Dias Toffoli. Simples como isso. Nada criativo. Nada criativo. A reportagem, então, essa empresa, Marilich Participações, empresa dos irmãos do ministro, tinha como sede uma casa de 130 metros quadrados em Marília, residência de José Eugênio, um dos irmãos. Estamos aí vendo na tela precisamente essa direção, esse endereço. Aí consta, nessa casa, consta o endereço fiscal dessa empresa. O imóvel apresenta sinais de deterioração, com fachada rachada, pisos quebrados na garagem e na calçada. Questionada, Cássia Pires Toffoli disse que nunca soube que a sua casa constava como sede da empresa e negou qualquer ligação do marido com o resort Tayayá. Não é o que falam os documentos empresariais da empresa, que consta o irmão e o outro irmão como sócios. Nós vamos mostrar isso daqui a pouquinho. Segundo ela, a casa foi financiada com recursos próprios ao longo de 25 anos e não condiz com a ideia de participação de um empreendimento de luxo. Vamos ouvir o que falava Cássia, a cunhada do ministro Dias Toffoli. Essa casa minha é financiada, financei com meu dinheiro. O José Eugênio não mora aqui, não? Ele não tá, ele viajou. Ah, sim. Ele trabalha com o CREA, da engenharia. Ah, sim. A senhora é a Cássia. Isso. Essa casa eu financiei 25 anos. Não, sim. Eu não sei de onde que tá saindo isso aí. A senhora comprou em 1998. Foi. Eu peguei os documentos no cartório, só que o José Eugênio e o José Carlos, que é o padre Carlão... Mas não tem nada a ver, ele é padre. Não, sim, mas essa casa aparece no registro da empresa que comprou... essa casa aparece como sede da empresa que da empresa que comprou a participação no resort Tayayá. Desculpa, moço, mas acho que eles não têm mais o que inventar. A Marilich teve participação no resort e em 2021 vendeu parte das cotas a um fundo ligado a Fabiano Setel, cunhado do Daniel Borcaro, dono do Banco Master. Em 2025, a Marilich Participações vendeu as cotas restantes e deixou completamente as empresas ligadas ao resort. Começa contigo, Cláudio Caivano. Tem suco de laranja no meio, parece, né? Então, Segre, parece muito, né? Agora, a gente conversou até isso ontem num outro programa, que estivemos juntos, e quando a pessoa tem recursos fora da sua vida particular, né? Ou seja, a riqueza, ela costuma dar alguns sinais. E mesmo às vezes você sendo laranja de algum negócio, mas recebendo regiamente para isso, acaba que a pessoa não consegue se controlar. Até em assassinatos, conspirações, eu vou lembrar do caso Cravinhos, lá da Suzane von Richthofen. Uma das primeiras coisas, ele aguentou ali segurar um mês, e um mês depois ele foi e comprou uma motocicleta de alta cilindrada 0 km, porque não aguentou. O dinheiro tem esse poder de entorpecer. E aí, pelo que se vê na gravação da voz da cunhada do Dias Toffoli, a imagem de uma casa pequena e deteriorada, num bairro particular, com um carro popular e usado na porta. Não tem sinais de riqueza, de enriquecimento fora do padrão normal de uma classe muito média brasileira. Então, aí me parece sim que eles foram usados como laranjas, mas sem saber, ou então apenas para quebrar um galho do irmão rico, famoso e sinistro, quer dizer, ministro do STF, Segre. Mas, Cláudio, quando nós ouvimos a senhora, não conheço a senhora, mas me pareceu ser muito sincera na sua apreciação. E é difícil, assim, todos somos casados, ninguém oculta uma participação desse tipo à esposa. Então, chama a atenção que ou ela não sabe, ou se sabe, mente bem. E, confesso,
não me pareceu que estivesse mentindo. Não me deu a sensação. Eu tive a mesma percepção, Segré, e tem duas coisas que me marcaram, assim, né? A primeira, que está aí na gravação, é que ela diz, olha, minha casa foi financiada em 25 anos. Antes mesmo do repórter confirmar que já possuía os documentos. Sim. Então isso é um indicativo, como você disse, de que ela dizia a verdade. Num outro trecho que está só por escrito na matéria, ela teria dito, ficam inventando que nós somos milionários. Então mostra que ela, além de tudo isso, está indignada com o que ela acredita ser mentira. Ou seja, eu não possuo isso, por que estão falando a meu respeito? Então, é o indicativo de uma pessoa humilde, né, simples, sincera e que, evidentemente, foi pega de surpresa aí nesse imbróglio que pertence ao Dias Toffoli. Luiz Arthur Nogueira, eu vi que você tem alguma informação sobre que parece André Esteves esteve aí também nesse resort reunido com o ministro Dias Toffoli. Começa a aparecer um monte de barata saindo do ralo, né? Exato. O portal Metrópolis acaba de divulgar um vídeo mostrando o Dias Toffoli lá no resort, que ele disse que não é dele. Desce um helicóptero, do helicóptero sai o banqueiro André Esteves, vai lá, dá um abraço, cumprimenta. Ou seja, o Dias Toffoli, de fato, frequenta bastante o resort, sendo dono ou não, frequenta bastante. Já promoveu festas, promove encontros, reuniões, recebe gente muito importante. Mas, assim como o Lula não sabia nada sobre o sítio de Atibaia, aparentemente ele não sabe nada sobre esse resort. Mas frequenta tanto quanto o Lula frequentava lá em Atibaia. Professor Marcelo Suano, qual é a tua percepção desse cheiro de esgoto que começa a aparecer por todos os lados? Segré, para mim me parece muito claro a probabilidade de que haja um conjunto de sócios e exista, sim, algo extremamente inadequado, talvez com lavagem de dinheiro, talvez com exploração, seja ela qual for, mas me traz uma angústia em relação à cunhada do Dias Toffoli. É interessante, a maneira como ela se expressa é a maneira de quem está falando a verdade. Se você colocar isso num identificador, você vai ver que a probabilidade dela estar mentindo é baixa, não é alta. Mas pode ela ser muito bem treinada, o que eu não acredito. A questão, que foi uma pergunta que você fez, que para mim é bem interessante. Você simplesmente fez assim, poxa, mas ela é esposa, qual é a probabilidade? Por incrível que pareça. Tirando aquele crime organizado de alto potencial, quando a gente fala narcotráfico, ou o que quer que seja, algo do gênero, ali, realmente, as esposas acabam sabendo, porque não tem como esconder, não tem como não saber, até pela forma de você verificar a ostentação da riqueza, e são obrigados a participar disso. Mas há outros tipos de crimes que envolvem indivíduos da classe média, ou o que quer que seja, que a quantidade de cônjuges que simplesmente conseguem enganar os seus cônjuges, até mesmo tratando-os como alguma pessoa subservente, e diz, não, fica aí, eu estou fazendo um negócio muito legal, ou de familiares que destroem o patrimônio da família, fazendo um monte de coisa errada e envolvem os demais familiares apenas com base na confiança, é alta. Ou seja, não estou dizendo que ela é santa, estou dizendo que existe uma grande probabilidade de que o grande vilão esteja enganando todo mundo. Talvez não o seu irmão, mas ela pode estar sendo vítima, mesmo porque, como ela falou, aquela propriedade não é nem dele, não é nem do Toffoli, nem da família dele, é dela. Porque ela disse, ela é a cunhada, logo ela não tem o sangue deles. Mas ela construiu aquilo, ela morava com o pai, ou seja, eles pagaram o imóvel. É possível que até esse imóvel eles percam depois, por causa das falcatruas que estão sendo envolvidas. Existe sim, se você fizer um rastreio em várias delegacias, em vários lugares, você vai ver a quantidade de cônjuges que destruíram a vida dos seus cônjuges e eles estavam lá, na base da confiança. Ah, mas são 20 anos, 25 anos. Acontece também, porque o público médio da sociedade brasileira, aquele que vive um ambiente mais tradicional, existe um relacionamento, seja de subserviência, seja de confiança. Então, há a probabilidade de que ela não esteja mentindo, mas eu acho que a probabilidade maior é de que o marido dela saiba e a enganou. É apenas uma elucubração com base no depoimento dela, que me parece que é bem verídico. Vamos juntar o conteúdo da prática, que eu conheço muito bem, porque há 35 anos trabalho disso, junto com a legislação. Ainda falando sobre o ministro do STF, Dias Toffoli, esse ministro acumulou pelo menos 168 dias na estadia no resort Taiaiá, em Ribeirão Claro, desde dezembro de 2022. As informações são do portal Metrópolis.
Os deslocamentos constantes ao local, considerado por funcionários como sendo da sua propriedade, implicaram gastos de R$ 548.900 apenas com diárias de seguranças públicos. No fim de 2025, o Toffoli chegou a reservar todo o complexo para uma festa com show de samba. E agora, apelo a você, André. Primeiro, nós pagando a festa do Toffoli. Olha que curioso. Eu vou abrir um resort, eu sou uma empresa que depende da segurança do Estado, o Estado paga para as minhas seguranças no meu resort e aumenta o faturamento. É brilhante. Mas indo no que falou o Suano, quando qualquer um de nós abre uma empresa, e eu posso abrir empresa sem a necessidade da assinatura da minha esposa, bastaria com que eu tenha um comprovante de residência nesse endereço. Então, eu tenho um comprovante de residência meu, no meu nome, nesse endereço que estava a cunhada do Toffoli, e eu abro a empresa. Porém, para essa empresa ser vendida, precisa da assinatura da esposa. Porque, salvo que estejam casados por distribuição total de bens. Separação de bens. Se não, me corrijam, 2 advogados, a esposa tem que assinar como que está vendendo a sua participação, porque é bem ganancial. Então, enquanto te ouvia, pensava, ela tem que ter assinado esse documento como que venderam a empresa ou transferiram a empresa. Senão não fecha. Mas não pode, por exemplo, ela ter sido pressionada. Veja, eu não estou defendendo. Tudo bem, mas ela saberia que assinou. Mas é um conjunto. Essa é a pegada. Ela sabe que assinou. Se ela falar que não, eu não assinei, ou eles falsificaram, ou ela está mentindo. É por aí que se pega para saber se ela realmente é inocente ou não. Mas não os caras. E aí pode vir outra questão, que é a teoria da cegueira deliberada. A mulher dizendo, não me conta nada, que se eu tenho que declarar, eu não quero mentir. Eu preciso falar, não sei. Segré. É muita coisa. Vamos tentar afunilar por favor isso para a gente chegar a uma conclusão objetiva. Não tem muito como essa mulher, essa Marília, dona da casa, Cássia. Essa Cássia, ela, que é a cunhada do Toffoli, de duas uma. Ou ela e o marido são laranjas, né? Na verdade, o marido é laranja e ela tá junto ali. Ou o marido dela tem uma vida dupla, né? Então tem uma vida dupla, eles vivem na pobreza, ela esconde toda a riqueza dele, ou que ele ganha como sócio de um resort, e mora num lugar como aquela casa na periferia, né? Porque, sei lá, talvez o cara seja bipolar, né? Então, é difícil. O cara é rico fora de casa, chega em casa, volta para casa dele. Sem te interromper, desculpa, Marcelo. Já te interrompendo, só muda o regime de comunhão de bens a partir de 2002. Se eles compraram a casa em 98, eles são casados antes desse regime. Mudou com o novo Código Civil. Então pode ser que seja comunhão parcial. Aí ela não estaria obrigada a assinar. Mas ela disse que essa casa foi comprada por ele e financiada por ele. Isso, talvez nem estava casada. Eu estou me referindo à empresa, né? Ele pode, se ele souber, partindo da premissa do que trouxe o professor, se o irmão José Eugênio sabe e assinou, ele pode não ter trazido a mulher para o rolo, não sendo necessária a assinatura dela, a depender do regime. Deixar muito claro aqui que a gente não sabe, né? Mas a depender do regime de bens de casamento. Mas a relação dela com isso me importa menos. Porque se ela é a laranja ou ele, ou ela está sendo enganada por ele, isso é uma questão deles. Claro. Perfeito. Nossa, claro. É que um dos dois ali ou tem vida dupla ou é laranja. Sim, perfeito. E se tem vida dupla, é muito difícil de a gente aceitar que isso seja verdade. Qual é a maluquice da cabeça de uma pessoa de ser rico, dono de um resort de dia e de noite morar na periferia? Não tem lógica. Mulher sem não tem lógica. Então, assim, a chance de nós estarmos diante de um laranja é gigantesca. Perfeito. É gigantesca. Não só de um. Tem outro irmão nessa história, que é o tal do padre, que já foi até expulso da paróquia. Sim. Né? Eu até brinquei hoje no Twitter, disse que no caça-nícola do resort, se você puxar a alavanca, a máquina só dá prêmio se saírem duas laranjas, uma irmã da outra. Porra, a gente está diante de um negócio que é uma completa loucura. Um ministro do STF, essa é a possibilidade. Ter laranjas. Gente, ter laranja é coisa de bandido.
É coisa de bandido ter laranja. Gênero, número e Aí grau. você chega e fala assim, não, mas o Toffoli, qual o problema dele ter um resort? Ministro, juiz não pode ser empresário. É claro que não pode ser empresário, porque senão ele é empresário com sócio A, sócio B, não sei o que, e julga. E aqui é exatamente, aliás, o caso. Porque esse resort, se é do Toffoli, quem está comprando, ou quem comprou foram os Batista. Os Batistas são amigos do Lula, que é amigo do Toffoli. Quem comprou, ou a intermediação do Batista foi feita pela Reag, que está ligada ao Master, que está sendo julgado pelo Toffoli. Porra, E que perdoou 10,3 bilhões de multa da JBS. que perdoou E cujo advogado é a Viviane. E cujo advogado é a Viviane. E que perdoou realmente há um ano atrás, um ano atrás, está errado, há um ano, perdoou uma dívida de 10 bilhões de reais. Quer dizer, o Toffoli fez esse perdão dos Batista. Então, a gente, é exatamente por isso que a gente está vendo, por essa configuração, que um juiz não pode ser empresário. Perfeito. E um juiz, se for empresário, né, a gente pode estar diante não apenas de infrações da LOMAN, que é a Lei Orgânica da Magistratura, a gente pode estar diante não só de infrações constitucionais graves, não apenas de crimes de responsabilidade, porque a lei de impeachment, que é a lei que gera os crimes, que trata dos crimes de responsabilidade, diz que você tem que agir conforme o decoro, a honra, a dignidade da sua função. Uma pessoa que tem laranja não tem dignidade nenhuma. Não tem nada. O Toffoli, se tudo isso for verdade, não é que ele não tem reputação ilibada, é que ele não tem reputação. O cara não tem reputação. Não é que ele tem que sair da frente do caso Master, ele tem que sair do STF e talvez ser investigado, e se isso tudo for verdade, ele precisa ser preso. A gente está diante de crimes, de possíveis crimes. E possíveis crimes, como, por exemplo, falsidade ideológica. Pô, se ele é dono e o outro assinou, ou se a saída foi com a esposa, que no segredo estava falando, a gente está diante de crime, possível crime, de falsidade ideológica, de ocultação de patrimônio, crimes fiscais, e assim por diante, coisa grave. Um ministro do STF. Então, eu espero realmente que o Toffoli saia da frente do caso, mas eu espero mais, Segré, que a imprensa não saia do pé do Toffoli quando ele sair da frente do caso Master.